onde você estiver, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz assim, em Atos, no seu capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, ó Deus, primeiramente para Te agradecermos por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos deu. Agradecermos a Ti, ó Santo Espírito de Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nesse nosso dia, desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós fomos trabalhar, o momento em que nós fomos estudar e o momento em que nós saímos das nossas casas para poder vir à Tua casa, ó Papai. Nós Te agradecemos por tudo isso, ó Deus. Somos eternamente gratos a Ti. Nós já podemos sentir a Tua presença, que ela é real aqui neste lugar. Mas nós Te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, para que o Senhor tome a direção dessa mensagem, para que o Senhor tome a direção dessa palavra, para que seja falado aqui somente aquilo que vier do Seu trono aos corações dos filhos Seus. É o que nós Te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, e desde já Te agradecemos, no poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, ó Deus. A igreja pode se assentar, amém? O tema que Deus tem colocado no meu coração já faz um tempo é exatamente aquele que está lá: paternidade. Nós lemos esse texto inicial, mas nós não vamos falar nada a respeito de Davi, nós não vamos falar nada a respeito de Jessé, nós não vamos falar nada a respeito do reinado de Deus em Israel, do reinado de Israel, dos reis de Israel. O que Deus colocou no meu coração nesse mês, digamos assim, entre aspas, que nós lembramos e comemoramos o Dia dos Pais, é falar um pouco a respeito da paternidade de Deus sobre a nossa vida. É a respeito disso que nós vamos tentar andar um pouco dentro da palavra e entendermos um pouco mais a respeito disso. Sabe, quando nós olhamos no Antigo Testamento e até a maior parte, digamos assim, do Novo Testamento também, sempre quando alguém vai falar a respeito de outra pessoa, eles não falam tipo assim, o Milton que mora lá na rua Oswaldo Paulino, não. Eles falam normalmente assim: você conhece o Milton, filho do Benedito? Filho do Milton, que meu avô também chamava Milton. Eles iam dando, digamos assim, entre aspas, a linhagem genealógica daquela pessoa. Porque naquela época era muito importante a questão de saber quem era o pai daquela pessoa com a qual elas estavam se relacionando ali naquele momento. E isso é uma coisa, se nós formos observarmos, nós trazemos até para os dias de hoje. Quando nós conhecemos alguém, principalmente quando nós somos crianças, nós vamos na casa de um amiguinho, a primeira pergunta que a mãe e o pai daquele amiguinho faz para a gente quando a gente chega lá é: quem são seus pais? Porque a gente vê que é muito importante essa questão de paternidade, porque tem muito a ver com, digamos assim, entre aspas, qual o arco pelo qual você foi lançado como uma flecha para esse mundo. Só que uma coisa que nós temos observado, não é de hoje, é que o diabo ele tem tentado tanto contra a instituição familiar, que até o conceito de paternidade nos dias de hoje tem se tornado algo muito estranho, algo muito diferente. Às vezes nós vemos um pai, mas nós olhamos para ele e falamos: pô, mas esse cara ele não tem um perfil de um pai, ele é pai só na certidão de nascimento, porque ele não tem cumprido os seus papéis ali como pai. E sabe, essas questões que vêm desde lá de trás, eles acabam causando dentro de nós um certo sentimento, digamos assim, entre aspas, que nos bloqueia em nos relacionarmos com Deus como Ele sendo nosso Pai. Porque às vezes o padrão, o modelo de pai que nós temos, não é um modelo muito exemplar, não é um modelo muito a ser seguido, digamos assim, entre aspas. Isso
cria essa barreira entre nós e Deus para nós nos relacionarmos com Ele como o nosso Pai que Ele é. Sabe, nós temos que buscar e tratar esse sentido, esse sentimento dentro dos nossos corações, para que assim a gente possa verdadeiramente nos relacionarmos com Deus, como Ele realmente é para cada um de nós. É muito difícil às vezes a gente colocar na nossa cabeça, porque o mundo também nos diz isso. Fala, mas como assim? Você é pecador, você é todo errado e agora você está falando que você é filho de Deus? Não, você não pode. Olha a sua vida lá atrás, olha tudo que você já fez, e agora você está se colocando como filho e filha de Deus? Não, isso não existe. Sabe, isso é que eles dizem muito a nosso respeito, isso é o que eles dizem muito sobre nós. Mas uma coisa que eu tenho entendido nesses meus poucos anos de vida, nesse meu pouco tempo de caminhada de fé diante de Cristo Jesus, é que nós não temos que dar atenção para aquilo que o mundo diz ao nosso respeito. Nós temos que olhar para a palavra, olharmos para a Bíblia e ver o que Deus diz ao nosso respeito. Sabe? Lá em Isaías, no seu capítulo 6, no seu capítulo 64, Isaías 64, no seu versículo 8, nos diz assim a palavra do Senhor: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Gente, é essa a verdade que nós temos sobre a nossa vida. Quando nós nascemos, automaticamente nós somos criaturas de Deus, porque nós cremos que tudo aquilo que veio à existência, que tem um sopro de fôlego de vida dentro dele ou não, tudo que vem à existência nesse mundo é criado por Deus. Sendo assim, nós somos, quando nós nascemos, quando nós fomos criados, umas criaturas de Deus. Nós fomos criados por Ele. Só que nós temos que entender que durante todo esse processo de criação, Deus ele não estava simplesmente criando algo do barro, não estava simplesmente moldando algo do barro para ser simplesmente a sua criatura. Ele estava nos moldando a sua imagem, a sua semelhança, com todo o amor, para poder nos chamarmos de filhos e filhas amados. E nós vemos dentro da palavra do Senhor como nós conseguimos seguir, digamos assim, entre aspas, esse caminho de redenção, esse caminho de volta, em que nós nos lavamos dos nossos pecados no sangue de Jesus e nos tornamos novamente filhos e filhas de Deus, não somente mais criaturas. Em João, no seu capítulo 3, versículos 6 e 8, nos diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se tem uma coisa que nós temos que entender, é que para nós sairmos desse patamar de criaturas de Deus, para nos tornarmos os seus filhos amados, nós temos que o recebermos, nós temos que o buscarmos, e nós temos que escolhermos nascer de novo, passar por esse processo de metanoia, que é uma mudança que acontece de dentro para fora. É uma mudança que às vezes a pessoa, no primeiro dia que você aceita Jesus, ela vai olhar para você e vai falar: cara, mas você não dá. Não, pro pastor Donizete, beleza. Mas para você, Milton, não, você não dá, cara. Olha tudo que você já fez, olha um pouco da sua história, para você não dá. Só que dentro de nós temos que ir nos alimentando daquilo que Deus, daquilo que Jesus fala ao nosso respeito.
porque assim é como se fosse plantada várias sementes nos nossos corações, e essas sementes vão brotando, vão crescendo, vão florescendo e causando essa transformação, essa metanoia de dentro para fora, para que aquilo que está dentro de nós transborde e alcance a vida de outras pessoas. Esse é o chamado de Deus, quando Ele pega uma criatura e transforma em filho. Mas isso Ele só faz diante da nossa aceitação. Jesus, Ele é manso. Jesus, Ele é simples nas suas palavras. Ele nos ensina, Ele nos disciplina em amor. Ele não vai te obrigar a nada. Mas a partir do momento que você tomar essa decisão de sair de criatura e se tornar um filho, você vai ver que tudo vai se fazer novo na sua vida. Você sim vai continuar tendo dificuldades, você sim vai continuar tendo problemas. Afinal, nós estamos num mundo cheio de problemas. A palavra diz que o sol nasce sobre os justos e sobre os injustos. Coisas boas acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins. Isso vai acontecer. Só que quando nós entendemos que nós somos filhos, mas não só filhos, que nós somos filhos amados de Deus, a gente lembra que Jesus nos diz que sim, no mundo nós teremos aflições, mas para nós termos bom ânimo, para nós sermos alegres, para nós sermos felizes, porque Ele venceu. E se nós estivermos nele, se nós estivermos caminhando nele, alicerçados nele, nós também venceremos, porque não é por nós, é por Ele. Não é por causa de nós que nós somos vitoriosos, é por causa do que Ele fez na cruz do Calvário. Eu não sou digno de estar aqui em cima, mas através da misericórdia e da graça dEle eu estou aqui nessa noite, tentando transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração. Sabe, a palavra do Senhor nos diz também em 1 João, no seu capítulo 3, versículo 1. É só confirmações para vocês entenderem realmente que nós somos sim filhos e filhas de Deus. 1 João, no seu capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O amor de Deus se resume nisso, em transformar pequenas criaturas, insignificantes que nós somos, em filhos amados. Só que, como eu já disse, sabe, nós temos às vezes arraigado dentro do nosso coração uma figura paternal tão complicada, que não é exemplo para nada e nem ninguém, que nós temos uma facilidade de nos relacionarmos com Jesus como nosso Senhor. Nós temos uma facilidade em nos relacionarmos com Jesus como nosso Salvador. Nós temos a facilidade de nos relacionarmos com Deus como Criador de todas as coisas. Só que no momento em que chega de nós nos relacionarmos com Ele como filhos, nós achamos que não. Afinal, o modelo de pai qual foi apresentado para mim não deve ser esse correto. Sabe? Essa mensagem ela tem falado no meu coração durante muito tempo. Porque desde criança eu sempre tive um temor ao Senhor. Eu sempre tive um temor à Sua palavra. Só que eu tinha muita dificuldade em me relacionar com Deus, principalmente quando falava a questão de um Deus Pai. Porque quando eu tinha menos de 2 anos de idade, meu pai foi embora. Ele foi construir uma outra família. Então a primeira coisa que vinha na minha cabeça quando falava a respeito de paternidade, de pai, eu falava, mas o pai ele abandona, o pai ele vai embora, o pai ele não liga para você, ele vai construir outra família e vai viver a vida dele. A única lembrança, gente, que eu tenho da minha mãe e do meu pai juntos,
eu tinha mais ou menos, pelo que a minha mãe fala, 1 ano e meio. E ficou tão marcado na minha mente que é uma visão dos dois brigando, dos dois discutindo. Esses dias atrás eu falei para minha mãe, falei a casa que era, do jeito que foi, como que era, que a gente morava num cômodo só, em 4. Eu falei para ela, ela falou, mas como você lembra disso? Eu falei, mãe, eu não sei, mas ficou marcado no meu coração. Eu sempre, durante toda a minha infância, eu buscava, digamos assim, entre aspas, uma aprovação do meu pai. Porque quando eu nasci, ele falou, como vai ser o meu último filho, homem, eu vou pôr o nome do meu pai. Só que depois de mim ele teve muitos outros filhos, com outras mulheres, e outros relacionamentos que ele teve. E dentro de mim isso sempre causou uma dor. Porque quando eu pensava nesse ponto de me relacionar com Deus como um pai, já vinha na minha memória tudo que eu passei. Já vinha na minha memória o meu pai que me abandonou e foi viver a vida com outra família, que não ligava para mim, que não se importava comigo, que passava anos sem sequer vir me ver. Era essa a figura que eu tinha na minha cabeça. E por isso eu consigo entender hoje em dia essa minha dificuldade. Só que teve um dia em que isso tudo começou a ser transformado, isso começou a ser mudado. Não foi na igreja evangélica, foi num retiro espiritual que eu estava da igreja católica. E eu tenho um tio meu, só para vocês entenderem, que ele sempre tentou fazer essa figura paterna para mim. Tanto que ele que tentava me aproximar de Deus, ele que me levava para os encontros, ele que me levava para as coisas. E nesse dia foi feita uma ministração mais ou menos nesse mesmo sentido. E eles falaram, você que tem algum problema com seu pai, com sua mãe, saia do seu lugar, venha aqui na frente e abrace um dos nossos cooperadores que estão aqui na frente. E eu em lágrimas, eu chorando, cabeça baixa, cheguei lá numa fila. Na hora que eu abracei, que eu senti que eu ergui a cabeça, era o meu tio. E ele me deu um abraço tão forte, ele falou, ele me chama de gatão, mas é apelido velho, tá, gente? Ele falou, cara, eu te amo. Você é muito importante para mim. E a partir daquele momento, não foi naquele dia, mas a partir daquele momento começou a ressignificar o sentido de pai. Eu consegui sim começar a observar e orar para Deus como meu pai. Gente, isso mudou muito a minha vida de lá para cá. Não foi naquele momento em que eu entreguei a minha vida verdadeiramente, inteiramente para Jesus. Só que eu já conseguia olhar para o Senhor e me relacionar com Ele como um pai. Eu já conseguia chegar diante dEle como um filho, sabe? Uma coisa muito interessante, sabe o que é? Quando a gente vai na casa de uma pessoa desconhecida, a gente chega lá envergonhado, a gente chega lá sem jeito. É um exemplo que nem o pastor sempre dá aqui. Mas quando a gente chega na casa do nosso pai, quando nós estamos diante do nosso pai, gente, a gente rasga o nosso coração, a gente entrega a nossa vida para Ele, até porque Ele sabe de tudo, além dele saber de tudo, Ele sabe daquilo que é o melhor para cada um de nós. A minha oração nessa noite é que a partir de hoje você consiga se relacionar a Deus exatamente como seu pai. Esse pai que tanto nos ama, esse pai que tanto nos quer bem. Feche seus olhos, igreja. Feche seus olhos, começa a falar com Jesus. Começa a pedir para que Deus se revele como seu verdadeiro e eterno Pai nessa noite. Para que você saia daqui nessa noite com o entendimento de que não importa o que aconteceu na sua vida, de que não importa o que aconteceu durante a sua caminhada, você nunca esteve sozinho. Mesmo que o seu pai biológico, mesmo que o seu pai na terra não te honrou, mesmo que ele não foi o pai que você esperava dele, saiba que você tem um Pai Celestial que te ama e te quer muito bem.
Mas também, igreja, eu falo para você nessa noite, não culpe o seu pai. Não culpe o seu pai, às vezes ele também não recebeu esse sentido e essa força dessa paternidade para transmitir para você. Se você é chateado com seu pai, com a sua mãe, libere perdão sobre a vida deles nessa noite. E faça com que a sua história a partir de hoje se transforme. Porque você tem sim um pai que te ama, você tem sim um pai que te quer muito bem. Igreja, comece a liberar palavras de amor para esse pai. Ele se faz presente aqui nessa noite. Aleluia. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare isso, igreja. Declare isso. Declare que o Pai te adotou. Declare que você é filho. Adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Cante assim, igreja, ó. Assim, ó. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Já vai. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Nada vai me separar do teu grande Pai adotou, seu amor. Eu era órfão, hoje sou filho. Sabe, igreja, a coisa mais linda a respeito do Evangelho, a coisa mais linda a respeito do amor de Jesus, é que Ele não está nem um pouco interessado no seu passado. Ele não está nem um pouco interessado em quem você foi. Ele está interessado em quem você decide ser daqui para frente. Eu ouvi algo uma vez, que sempre quando nós olhamos para o Evangelho de João, ele sempre se direciona a ele mesmo como e João, o discípulo amado. Em momento algum nós vemos dentro da palavra Jesus falar que ele era o discípulo amado, mas ele tinha essa consciência dentro dele. Ele tinha essa consciência de filho amado. E é com essa consciência que eu quero que você saia daqui nessa noite. Porque a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, no seu capítulo 1, versículo 12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, aos que creram no seu nome. A igreja, se você crê nesse nome poderoso que é o nome de Jesus, automaticamente você já se torna o seu filho, você já se torna filho de Deus. A igreja, não é o fim, não acabou. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse que nós somos filhos, reis e sacerdotes. Como filhos amados, nós nos colocamos diante da presença dele com intimidade. Nós nos colocamos diante da presença dele com amor, com os nossos corações contritos, com os nossos corações rasgados, porque nós entendemos que ele sim tem poder e autoridade para transformar a nossa vida, para mudar a nossa história. Só uma historinha, eu já vou finalizar. Certo dia, um homem estava sentado com muito medo, sabe? Porque ele tinha muito medo de avião, tinha medo de voar. E ele estava sentado ali na poltrona, desesperado, suando, tremendo, bem nervoso mesmo com aquela situação. E de repente ele observa que dentro do avião tem uma criancinha, 5 anos de idade, sentada numa poltrona sozinha. E aparentemente ela estava viajando sozinha, mas a criança estava tranquila, despreocupada. Então ele, para se distrair um pouco, ele saiu da sua poltrona e foi até a criança e perguntou, fala: escuta, você não tem medo de voar? Você não está nervoso? Você está tranquilo de voar? Aí a criança olhou para ele e falou: eu estou. Ele falou: mas por que você está tão tranquilo assim? Ele falou: porque meu pai é o piloto. E por ele ser o piloto, saber que eu estou dentro do avião, ele não vai deixar nada de mal acontecer. É essa consciência que nós temos que ter. A mesma consciência dessa criança, que se nós somos filhos amados de Deus, coisas ruins vão acontecer sim, mas aquilo que Ele tem reservado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Se você crê nisso, se coloque de pé em nome de Jesus. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.